Olá, a gente está aqui em mais um episódio de Bora Facilitar. Aquele podcast que nasceu para ser um podcast falando de como se faz facilitação de aprendizagem. E a gente descobriu no meio do caminho que esse papel de facilitar está muito além, o papel de aprender está muito além de exclusivamente uma sala de aula. Então a gente tem trazido convidados aqui que falam sobre facilitar muitas áreas da vida. Desta vez são duas coisas. Vamos facilitar muitas áreas da vida, mas sim, vamos voltar ao assunto de educação. Eu estou aqui com a Juliana Freitas, que é enfermeira de formação, com doutorado na área, mas que atua em educação e saúde já há 13 anos. 13 anos e atualmente ela é gestora do pós-graduação do Einstein. Então, bem-vinda, Juliana. Obrigada, Fê. Antes de mais nada, hein? Se você não assistiu os outros, assiste. E tem mais. Se você gostar desse, deixa aquele like, aquelas coisas que você sabe. Like, compartilha, faz tudo isso, porque a gente está querendo mais é facilitar a vida das pessoas. Então, quanto mais gente conseguir acessar isso, mais legal vai ser. Ju, bora começar? Bora facilitar. Vou começar com umas coisas mais práticas, assim, mais do que a gente vive no dia a dia. Você está cuidando hoje de pós-graduação na área de saúde para os profissionais de saúde, né? Bom, mas você tem uma carreira nisso. Quero começar já com uma polêmica. O que é mais difícil de lidar ou de conseguir ter um bom resultado? Com alunos ou com docentes? De fato, uma pergunta capciosa, eu poderia dizer. Eu acho que estes são os dois componentes principais do aprendizado. Você precisa do professor, do corpo docente, você precisa de alunos que estejam ali abertos àquele momento, capacitados para aquele momento, para que, de fato, o aprendizado seja significativo. Então, o professor precisa conhecer muito bem o seu aluno. A educação de profissionais de saúde, ela não pode ser massificada. Você tem profissões diversas, você tem idades diversas na atualidade, você tem contextos de saúde que, então, fornecem a bagagem para este profissional que vai ser capacitado, que também é um contexto muito diverso. Veja, no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde e todos os seus serviços, nós temos um sistema privado muito forte, nós temos as operadoras de saúde e formas diferentes de fazer saúde. Mas você precisa de um aluno que esteja em sala de aula e que também esteja aberto ao aprendizado. Então, acho que existe um movimento de pessoas que buscam este aprimoramento porque a área de saúde é muito dinâmica, muda a todo momento. Então, a gente aprende na faculdade sobre um determinado diagnóstico, um determinado medicamento ou procedimento, que amanhã a literatura mostra que ele já não é mais o melhor ou o mais indicado, ou a gente tem uma outra forma de fazer. Então, os profissionais, eles buscam muito, mas eles precisam estar ali, de fato, abertos para esta descoberta, para esta atualização, para este aperfeiçoamento. E as metodologias precisam também, usadas pelos professores, estarem muito atentas a estas necessidades, expectativas e o perfil do aluno. Então, acho que é difícil você dissociar o que seria mais complexo. Acho que a gente precisa sempre considerar este corpo docente e este aluno como sendo fundamentais para o sucesso da aprendizagem que eles buscam. Você está falando, eu estou pensando aqui que muitos dos professores na área de saúde são também alunos, né? Porque um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista, bom, todos eles da área de saúde, essas são carreiras que a pessoa, quando escolhe, ela tem que saber que ela não vai parar de estudar. É verdade. Né? Se ela parou de estudar, ela vai se perder em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, estes profissionais reconhecem mais o saber se for um profissional da área falando. Então, os professores são também os profissionais da área. Então, eles têm posições diferentes. Sim. Mas também entendo que alguns ficam mais na academia do que na prática, né? Então, ficam mais na prática docente do que na prática assistencial mesmo. Você nota a diferença de professor que fica mais só na academia e professor que mistura bem academia com assistência? Sim, Fê. O que você nota, assim? Eu acho que existe uma diferença no que é oferecido para os alunos e talvez quando a gente pensa em como o aluno recebe e aplica aquilo que vem de um docente que é só da academia e que muitas vezes vai mostrar um cenário real, ou um cenário ideal, desculpe, sem conseguir mostrar aquilo que o profissional enfrenta no seu dia a dia profissional.
Então, a academia, muitas vezes, ela tem esse viés de mostrar o ideal, que não é o que ele vai encontrar. Aquele professor que também atua na assistência, eu acho que ele consegue transitar muito bem entre a literatura, a evidência científica, o que a gente tem de mais atualizado ou indicado, mas ele sabe dizer, olha, na prática, na vida real, é assim que você vai usar esse conhecimento, é assim que você vai fazer. E se você tiver uma dificuldade, esse é um caminho que você pode adotar, aqui vai dar certo, aqui não vai. Hoje no Einstein a gente tem tanto cursos de graduação quanto cursos de pós-graduação. O aluno da graduação, que está ali no seu nível inicial de formação, ele precisa muito conhecer o melhor cenário. Ele precisa aprender sobre isso, porque a gente quer que esses profissionais, quando formados, estejam sempre atentos e guiados por esse cenário ideal. Na pós-graduação, muitas vezes o aluno tende a rejeitar aquele docente que é só acadêmico, porque ele já está na prática. Então, quando o docente acadêmico da academia vai dizer para ele alguma coisa sem este contexto da realidade, muitas vezes ele vai dizer, isso não vai funcionar na minha prática. E não é assim que funciona no meu dia a dia. Então, esta experiência, ela faz muita diferença em como o aluno recebe e como ele aplica depois. Entendo que, de novo, na graduação você precisa do cenário ideal. Na pós-graduação, esta prática faz muita diferença. Olha só, a gente está falando aqui de educação em saúde, mas isso que a Jo acabou de falar vale em qualquer cenário, porque é isso que a gente vê. E eu não vou ficar aqui falando só da educação do Einstein, não, porque a Jo tem muita experiência em educação, quero aproveitar mais coisas ainda que a gente ficou papeando. Mas é que, assim, às vezes a gente fica olhando assim, nesse cenário, nesse mercado é assim, no meu é diferente, mas não é. Porque a gente tem essa questão. Quando a gente vai fazer treinamento dentro de empresas, as pessoas pensam, se você é professor... Primeiro que tem uma fala que se você é professor é porque você não é bom na prática. Né? Um mito em relação a isso. Existe esse mito, exatamente. Ao mesmo tempo, você precisa dessa pessoa que não está necessariamente na prática, não tem o viés do que a gente vive no cenário social, cultural, para poder pesquisar outras coisas e talvez mudar um cenário cultural, social e tudo mais. Então, você precisa dessas duas coisas, mas de fato precisa ter um olhar amplo para poder ver quando é que eu estou fora da realidade demais da conta, ou estou num ambiente que é só de um cenário muito futuro ou muito hipotético, ou que não se aplica aqui onde a gente está. E isso que você está trazendo, é que assim, eu acho que na área de saúde isso é tão sensível, porque a gente vê lá na ponta no atendimento, né? E as pessoas, acho que não... Talvez pela própria formação, pela própria área, não sei... elas têm mais coragem de dizer isso e avaliar que não foi bom e tudo mais, ou porque elas pagam caro, ou porque aquilo é muito sensível, elas têm pouco tempo para dedicar, e aí eu não posso perder tempo com alguma coisa que não seja ideal. Então, eu acho que a resposta que vocês têm com relação a isso é muito mais precisa do que a gente vê em outros cenários. Mas acontece igual nos outros cenários, né? Eu acho. Mesmo? E acho que é importante a gente refletir que o aluno do passado, ele tinha menos acesso à informação. A velocidade de atualização destas informações era muito mais lenta do que hoje em dia. Você tinha um aluno menos questionador, você tinha um aluno que ouvia muito, refletia, e então ele entendia como aplicar aquele conhecimento. O aluno de hoje, ele chega na sala, ele já se preparou, ele já leu o último artigo científico que foi publicado ontem, e que pode ser que o docente não tenha feito a leitura ainda. Ele teve uma ocorrência ontem dentro do seu cenário de prática e ele se sente numa posição perante o docente que é de compartilhar, ele está livre para fazer esta troca. Então, o cenário da educação em saúde, mas em geral, de algumas décadas atrás, ele muda muito. Então, estas práticas, hoje em dia, elas demandam que o docente se atualize sempre, tenha esta imersão da prática profissional para ele conseguir estar alinhado às expectativas e às necessidades dos alunos. Isso está me dando aquela coceira para a gente falar logo da inteligência artificial, mas não, eu vou segurar porque tem muito assunto sobre isso. Boa. Você sabe que eu recentemente, a gente vai ficando velho, né? Vai precisando de mais de médico, é um inferno. E pior, o médico vai ficando mais novo que a gente.
Tive eu no meu cardiologista atual, Dr. Tiago, fofinho. Vou mandar isso para ele. Para ele. E aí a gente estava comentando do meu caso, tal. Eu me consultava com um outro cardiologista, mudei, fui para ele, enfim, eu fiz uma intervenção, lá. E aí ele fala assim para mim: Fernanda, o seu caso é o seguinte: a gente pega todos os seus exames, o seu diagnóstico, vai lá para um congresso de cardiologia, coloca, expõe, apresenta, fecha a porta e sai, deixa as pessoas. Eles vão se matar lá dentro, porque existe a possibilidade de uma intervenção cirúrgica, não cirúrgica. Tem muitas possibilidades de tratar e, na verdade, todas elas vão dar um bom desfecho. Né? Quer dizer, todas elas não. Mas, enfim, você tem mais de uma possibilidade de tratamento que vai levar a um bom desfecho. E eu achei interessantíssimo ele falar isso, porque eu fico pensando naquela coisa que a gente sempre fala de eu preciso pedir uma segunda opinião, e aí as pessoas dão opiniões diferentes, e você fala qual médico que é bom, qual não é, e não é sobre isso. E eu acho que quando você está falando que hoje o aluno vem melhor preparado para uma aula, também tem essa história, né, assim, de a preparação ser tão boa, ou a pré-preparação ser possível, o que não era antes. E o questionamento ser possível, porque antes não era possível. Aliás, a gente continua usando a palavra aluno, que não é mais aluno. Sim. Porque aluno, para quem não sabe, significa sem luz. E professor, na verdade, guru, significa aquele que traz a luz do conhecimento. Talvez a cruz do conhecimento também. Foi ato falho, não sei. Talvez. No passado, também, você tinha alunos menos questionadores, né? Sim. Numa posição hierárquica em relação ao docente. Então, que não se sentiam confortáveis, né? Não estavam preparados para isso, eles estavam ali apenas para receber. Eu vivenciei na minha própria formação um pouco da transição das metodologias de ensino para o que a gente chama de metodologias ativas, né? Isto foi lá 2006, 2007, 2008. E eu me lembro do quanto eu me sentia incomodada e, na verdade, insatisfeita quando a minha atividade em sala era uma atividade que eu estava sendo desafiada a agir e não a receber do meu docente alguma informação. Isto me causava muito desconforto. A gente hoje, acho que talvez possa dizer que já é muito difícil as práticas de ensino não considerarem esses métodos ativos. Mas foi necessária uma mudança cultural para que a gente chegasse neste momento de hoje. E o aluno muda. Acho que ele muda pela própria mudança do ambiente onde ele está inserido. Ele muda por conta da tecnologia, do acesso à informação de novo, mas também porque esta tecnologia faz com que ele experimente outras formas de aprender e que ele passe a desejar aprender daquele jeito também o ensino formal. Então, a gente vê, por exemplo, a gamificação crescer e os alunos gostarem de aprender assim, porque é esta mudança do contexto da humanidade que a gente está vivendo que vai impactar diretamente. Então, isso não é diferente na educação de profissionais de saúde. Por falar nisso, eu já vou entrar em outro assunto polêmico, mas estou tentando ir devagar para tal da IA. Vou entrar em outro assunto polêmico que a gente está tendo recentemente. Para quem não sabe, o ano é 2024, Brasil, e a gente está aprovando aqui uma lei de proibição de uso de celular nas escolas de ensino fundamental. Fale-me, o que você acha disso daí? Depois eu conto o que eu acho. Fê, acho que antes de dar uma opinião é preciso dizer que talvez o primeiro momento da história que a gente vê uma medida assim, drástica, sendo implantada em escala. Existe um lado que eu entendo que é um olhar para um benefício, então retirar a tecnologia para que o aluno possa estar 100% presente na sala de aula, porque a gente sabe que esta tecnologia hoje, ela é usada pela maior parte das pessoas, independente da idade, por um longo período de tempo para ações que não agregam valor a ele, né? Então, que seja lazer, que sejam outras questões. Mas existe, na minha opinião, um malefício em você remover a tecnologia daqueles que são nativos digitais e que continuarão usando a tecnologia para absolutamente tudo que eles forem fazer na vida pessoal ou profissional. Eu acho, talvez, que uma primeira tentativa tivesse que passar por uma mudança cultural. Então, como é
que os nossos docentes e as nossas instituições de ensino vão mudar as suas práticas para garantir que no ambiente educacional esta tecnologia seja usada para aprender e não para outras finalidades. E, inclusive, que estes indivíduos em formação aprendam como melhor usar a tecnologia fora do ambiente educacional. Porque a gente tem muitos benefícios. Então, veja hoje como nossa comunicação ela é mais rápida, ela é mais eficiente. O acesso à informação muito mais rápido, muito mais eficiente. Existem benefícios nisso. Mas a gente precisa de uma mudança cultural, porque até então nós não estávamos gerenciando muito bem para crianças e para adultos esse uso da tecnologia. Acho que a gente pulou uma etapa importante que seria a da cultura. E ao remover a tecnologia da sala de aula, a gente também não vai fomentar esta cultura. Então a gente vai continuar perpetuando um grupo de pessoas aí para um futuro próximo que continuarão, talvez, fazendo um uso que não explora o melhor que a tecnologia tem a oferecer. Acho que esse é o meu ponto de vista. Eu entendo que sim, perturba. Eu sou docente, eu ainda estou em sala de aula em muitos momentos. E é muito comum você estar falando, você olha para sua audiência e estão todos ali no celular, gravando a aula, porque ao invés de viver aquele momento, a pessoa acha que ela vai acessar aquele áudio depois, ela vai acessar aquela foto depois. A gente não estimula a que todos estejam ali, de corpo e alma presentes para aquele momento de aprendizado. Então, acho que eu faria este passo primeiro se eu fosse a pessoa que naquele momento está tomando uma decisão. Eu tentaria mudar culturalmente, influenciar positivamente o uso da tecnologia ao invés de removê-la. Eu concordo muito com você, mas devo dizer que, eventualmente, eu penso nos meus cenários mais autoritários. Uhum. Eu acho que eu tive menos incômodo com isso em sala de aula, por ter vivido e por ter estudado algumas outras coisas, mas mais por ter vivido para mim tem uma questão muito relacionada à liberdade de existir, né? Embora muitas vezes eu tenha vontade de chegar em lugares, não é nem na sala de aula, porque eu acho que a gente realmente não aprendeu a usar a tecnologia, né? Então você chega na recepção de um prédio, sei lá, comercial, e a pessoa não olha para você porque ela está falando no celular. Uhum. Né? Ontem mesmo eu fui até um shopping e meu carro, o tag não estava passando, e tinha uma pessoa do lado da catraca lá do estacionamento e tal, e eu abri o vidro, ele estava no celular, eu abri o vidro e eu falei, moço, não está abrindo, né? Ele, não está. Atenção completamente dividida em outro lugar. Eu falo assim, eu acho que a minha vontade era proibir as pessoas de usarem o celular enquanto trabalham, né? Também. Seria, talvez fosse... Mas é óbvio que essa questão de proibir não resolve muita coisa. Eu já vivi situações... Essa é uma coisa que a gente fala muito quando a gente vai justamente falar sobre aprendizagem de adultos, mas não é só de adulto, é de qualquer um. Mas falar com professores, com docentes, que é... Quando você se incomoda porque a pessoa não está prestando atenção em você... uma mensagem para você. Exato, sim. Eu falo assim, se tem uma pessoa dormindo, o problema é dela, ela está com sono. Se tem 3 dormindo, o problema é seu. Uhum. Então, a sua estratégia não está boa. A mesma coisa acontece com a tecnologia, só que tem um detalhe aí. Porque às vezes eu estou de fato usando a tecnologia para gravar a aula, para fotografar o slide, para fazer minha anotação, para conversar com outra pessoa sobre... fazer uma busca naquela hora de uma Exatamente. E como eu não estou olhando a tela, eu posso julgar que aquilo o cara não está prestando atenção em mim. Tá no Instagram. É que o que está por trás desse não está prestando atenção em mim eu sou o sol. Como é que eu, a pessoa mais maravilhosa do universo, sendo docente aqui, né? Neste lugar. Eu recebendo, ele pagando para me ouvir, ele não está me ouvindo. Como isso? E aí a gente entra numa outra seara que é o poder e talvez, como é que eu posso dizer, a vaidade deste lugar de docência. Porque a gente viu e continua vendo, todo mundo vendendo curso, porque todo mundo virou sabedor de tudo, não é mesmo? Mercado em crescimento. Em crescimento. Na verdade, o mercado da venda de cursos está crescendo. Eu não sei se as pessoas estão comprando, né? Mas eu imagino... A demanda talvez esteja... Não sei, porque tem muita gente que ensina a vender curso. E esses, de fato, ganham dinheiro. Eu não sei se está vendendo mesmo, né? Mas, enfim, aí outro caso.
Mas você tem muita razão quando você fala dessa história da cultura, né? E quando a gente pensa em educação, logo de criança, a gente vê que se você der outros recursos, ela abre mão da tecnologia. Uhum. Agora, é óbvio que quando eu abro uma telinha e eu tenho acesso a um mundo e você está querendo que eu fique só olhando um slide, o que é mais interessante? E você está querendo que eu fique quieto. Então, essa mudança de cultura, que é aquele lugar, né, que existia uma hierarquia na sala de aula que eu nem tinha coragem de perguntar. Agora, eu até tenho coragem de perguntar, mas às vezes eu tenho preguiça, é mais fácil eu ir para outro lugar. Uhum. Então, isso deveria servir muito mais como, talvez, um indicador Das nossas práticas práticas. A gente poderia abrir espaço para que essas pessoas contassem como elas estão usando. Eu até comentei com você um pouco, tem que contar para vocês, né? Porque comentei antes, tem que contar. Que na semana passada, gravando uma aula com o pessoal de uma universidade, eles contam que a professora pediu para, ao responder às questões da prova, apontar onde eles tinham usado a inteligência artificial e qual foi a ferramenta. E que eu perguntei para eles, ela está avaliando vocês com relação a isso ou ela está mapeando o que vocês estão usando? E eles me disseram que muito provavelmente ela estava só mapeando. Em outras áreas, é porque ele estava na área de ciências de computação. Então, acho que isso é muito interessante para os professores e muito específico lá com a inteligência artificial. Mas eu acho que a gente, enquanto docente de diversas áreas, a gente também nunca se preocupou em fazer esse mapeamento. Você está usando o celular para quê? Porque a gente já vai lá, tipo, e aí, o que você está vendo? Qual é a coisa do Instagram? Né? Então é só, fecha o celular, Exato. né? Guarda o celular. Eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. Eu poderia entender, inclusive, usar como um bom recurso, né? Sim, é isso. A gente vê muito que hoje, muito do que as pessoas consomem no celular para lazer tem influenciado as práticas educacionais. Positivamente ou negativamente, não sei, podemos falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, a gente tem na prática da educação à distância, talvez pós-pandemia a gente possa dizer que uma prática educacional, uso de vídeos, né? Videoaulas, sejam elas curtas ou mais longas, enfim, inseridas em outros contextos. Mas perceba o quanto hoje talvez a gente caminhe para ter pílulas do que vídeos longos, porque as pessoas estão acostumadas a interagir ali nas redes sociais com vídeos que têm menor duração, prendem atenção naquele segundo e ele pode movimentar para um próximo assunto, uma próxima pauta. E a gente está vendo a educação também ser influenciada por isso. Existem benefícios e pontos negativos em relação a isso, eu reconheço. Mas a gente precisa aprender, porque lá talvez esteja hoje este segredo do engajamento que com as práticas atuais na sala de aula a gente não está conseguindo ter. Então, quando você remove a tecnologia como esta proposta, você afasta o professor desse cenário. Você afasta o professor de uma fonte de inspiração para suas práticas ou, inclusive, de como usar esta ferramenta na sua prática. E eu vi algumas discussões assim, mas estão banindo o celular, mas o aluno ele pode utilizar dos recursos que a escola tiver, então o computador da escola, o tablet da escola, em algumas outras atividades. Acho que o meu questionamento interior é, será que isso vai acontecer? Ou a partir do momento que você remove a tecnologia, você volta para práticas mais tradicionais e ainda que a escola tenha o recurso, ele vai ser um recurso pouco usado. Então, acho que a gente tem este risco. E as escolas que não têm os seus próprios recursos? Não têm o recurso para todos os estudantes. Então, como serão estas experiências? Acho que são pontos que precisam participar desta reflexão nesse momento. Talvez a gente esteja excluindo mais a possibilidade de educação da população inteira e talvez... Não vou nem falar de conspiração sobre isso, mas tem muitas coisas. A gente sempre soube que a educação ou a não educação é uma grande ferramenta política. Com certeza, de manipulação. Exatamente. E aí eu vou ter... Que futuro de nação que eu vou ter? Sim, né? Exatamente. E aí lá na frente, essas crianças vão estar no mercado de trabalho, vão estar competindo com quem? E veja que a gente vai colher talvez este impacto um pouco mais à frente e ele retorna como sendo um ônus para o próprio país, porque você forma ali jovens que ingressarão num ensino superior e que não vai ser capaz, possivelmente, de cobrir esta lacuna de desenvolvimento tecnológico. Você coloca essas pessoas depois no mercado de trabalho que está avançado e usando tecnologias
e serão pessoas que não estarão preparadas para fazer o bom uso disso. E aí você tem vários impactos, seja do próprio avanço da ciência, o avanço da tecnologia no país, a eficiência naquilo que a gente pratica. Então, a gente está num momento de mundo em que a gente sabe da importância do uso de dados, né? Da análise dos dados, de tudo que a gente produz, para que a gente possa melhorar as nossas práticas, sermos mais eficientes, como eu mencionei. É uma construção. Então, não adianta você acreditar que você vai eximir as crianças neste momento, mas que depois este prejuízo vai ser compensado e daqui a pouco ele vai estar preparado para um ótimo desempenho. Pode não ser esse o resultado, e aí, de fato, é uma consequência e um ônus para o país. E aí a gente teve um momento de pandemia que todo mundo teve que ir para o online, né? E aí a gente vê as universidades fazendo o online daquele jeito que a gente chama de talking head, né? Que é o professor falando, dando aquela aula como ele dá aula presencial. Exatamente. Que não funciona frente ao que a gente vê de... Você vê uma universidade acontecendo no TikTok? Olha, eu tenho talvez me desafiado a pensar um pouco mais fora da caixa neste sentido, porque eu acho que a gente já caminha muito para que o TikTok, o WhatsApp sejam usados como plataformas de ensino. O WhatsApp, eu tenho certeza, eu já vi. Então, algumas instituições de ensino hoje que vendem cursos que são entregues pelo WhatsApp. Então, não é por um ambiente virtual de aprendizagem robusto, tecnológico, como a gente vê tantos no mercado por aí. Mas onde as pessoas estão hoje? No WhatsApp. Então, alguém em algum lugar perguntou por que não utilizarmos esta ferramenta para ensinar pessoas. Não sei te dizer dos resultados acadêmicos, mas eu acho que talvez a gente faça experimentos. Nem tudo pode ser ensinado no WhatsApp. Nem tudo pode ser ensinado no TikTok. Dentro do meu contexto hoje de educação de profissionais de saúde, eu não generalizaria para dizer assim, nada da área da saúde pode ser ensinado nesses formatos. Não, tem muita coisa que a gente pode. E muitas vezes esse acesso rápido à informação, ele vai nos ajudar a garantir a qualidade que a gente quer, porque o profissional tem uma dúvida, mas ele não pode parar e fazer a leitura de um artigo de 15 páginas para tomar uma decisão. Mas talvez ele possa consumir um conteúdo rápido de 1 minuto que o esclareça alguma coisa e o faça ter uma decisão mais assertiva. Então, eu acho que o mais importante hoje para o nosso país como um todo seria entender quais ferramentas usar em cada contexto. As instituições precisariam muito ter este cuidado. Por outro lado, a gente acabou de mencionar um pouco da educação como um produto. Talvez este seja um caminho que tem crescido muito no Brasil. E aí você faz mau uso e colhe maus resultados. Então, este é um ponto... Ai, Ju, este é um ponto tão crítico. Muito crítico, porque Fê. Existe um entendimento de educação como um produto e a gente não entende quem é o cliente da educação. Exatamente. Porque o cliente da educação não é quem compra o curso, não é quem faz o curso, não são os pais que colocam o filho na escola. O cliente da educação é a sociedade, Somos né? todos nós. Então, porque na verdade o produto que você tem ali na educação é o resultado de aprendizagem daquelas pessoas que passaram por aquela experiência de aprendizagem. É aquilo que vai entregar alguma coisa para a sociedade. A sociedade Em primeiro lugar, como cidadãos. Exato, Depois, exato. como profissionais. E aí a gente olha para isso de uma forma tão massificada. Sim. E de produto mesmo, que assim, é bem isso, né? Eu acho que a gente tem tanto, você está falando, a gente tem tanto recurso. Como é que eu uso? Tenho tantas possibilidades. Como é que eu uso? Como é que eu não fico presa numa só? Como é que eu faço uso disso de forma inteligente? E pensando que, na verdade, o resultado disso é para lá. É para a sociedade. Com certeza. Que país que eu estou conseguindo? E às vezes eu estou olhando tão, né? Ai, vamos só olhar para o paciente, no seu caso, ou vamos só olhar para o cliente, no caso de um outro tipo de indústria e tal. Não, peraí. Isso está formando uma cultura, está formando uma população, que está formando uma cultura, que dá significado para uma série de coisas e que faz com que o país vá para um lado ou para outro. Exatamente. Ou para tantos outros, porque não tem só um lado e outro. Sim. Existem muitas possibilidades. E acho que isso fica tão distante das discussões hoje em dia de educação, porque a gente vê as discussões sobre... aliás, a gente só vê, hoje em dia, as discussões sobre tecnologia. A gente nem vê mais as discussões sobre conteúdos. Sim. O que deveria, o que não deveria, tal.
E você tocou num ponto importante. Dentro da minha atuação hoje, eu olho também para a área de ensino à distância na instituição. Tenho aprendido muito porque é uma área em transformação. Acho que a pandemia, ela deixa um legado positivo de impulsionar a educação à distância, porque por algum período tivemos todos que viveram online para a educação ou para outros fins. Isso fez com que as pessoas entendessem que existe uma riqueza na educação online para muitos casos e procurassem mais. Então, a educação à distância tem crescido muito. E nesse cenário, nosso país está agora, acabou de publicar, né, um marco regulatório do ensino à distância. Quando você faz a leitura de tudo que está ali, perceba que não existe uma preocupação com o conteúdo. Então, você se preocupa em quantas vezes você obrigará o aluno a estar dentro de uma estrutura física para fazer uma atividade avaliativa, mas você não se preocupa em garantir que aquilo que está sendo ensinado à distância tenha qualidade. De novo, quando a gente fala da questão cultural, acho que este é um outro exemplo claro. É cultural. A gente está regulando aquilo que é mais fácil de ser regulado, mas a gente não está tocando, talvez, no ponto que seria o core dessa discussão, que é como garantir lá que as nossas diretrizes curriculares nacionais sejam atualizadas em primeiro lugar e garantida o ensino delas dentro da sala de aula e a formação de profissionais com aquelas habilidades, com aquelas competências. É muito mais difícil este tipo de discussão. Levam um tanto mais de tempo para que essas mudanças aconteçam. Mas enquanto a gente não olhar para estas questões mais sensíveis, eu acho que a gente vai continuar, talvez, dando passos que são muito pequenos e não numa direção que seja melhor. Acho que a gente está possibilitando uma atualização de hardware. Uma boa. De hardware da educação. Ainda que eu esteja falando de softwares, tá? Exatamente. A gente está fazendo uma atualização de hardware, né? Tipo, da educação, mas não do software, né? Não do pensamento. Sim, que acontece ali dentro. Isso para mim é muito louco, né? Aí vem aquela outra história, e acho que foi acelerado em função até do que a gente está vivendo, da nova onda de revolução tecnológica, que tem a ver com a inteligência artificial. E que tem muitas coisas que a gente sequer faz ideia, porque elas ainda estão também em construção. E também porque não é tudo da inteligência artificial que chega até a gente. Com certeza. Veja, quando a gente fala de inteligência artificial, da revolução, a gente está falando não da revolução da inteligência artificial, mas que ela propõe, mas da revolução do comportamento humano, que agora todos os humanos podem acessar alguma coisa de inteligência artificial. A gente já usa, desde os anos 70, ferramentas que estão para muitas coisas que a gente nem sabe, mas agora a gente entra com o que a gente chama de IA generativa, ou seja, você pode gerar coisas a partir de inteligência artificial e todo mundo tem acesso a isso, né? Então, os chats, os GPTs da vida estão aí e tem tantas outras ferramentas. Bora falar disso. Como é que você vê aí essa inteligência artificial ajudando ou não a educação aí do... Fê, eu tenho estudado muito inteligência artificial, porque hoje eu sou também pesquisadora, oriento alguns mestrados que estão com pesquisas direcionadas para entender mais sobre esta aplicação da inteligência artificial na educação. Então, há mais ou menos 2 anos eu tenho mergulhado nesse universo e costumo dizer que eu sou otimista, mas não ingênua. Então, existem muitos riscos. Talvez riscos que nós ainda não sejamos capazes de compreender, porque é tudo muito novo. Mas quando você olha para as potencialidades, para mim elas hoje compensam este risco. Eu já ouvi muita coisa, acho que eu gosto de algumas frases que eu já ouvi. Uma delas diz que a pior inteligência artificial que a gente vai ver é a que a gente vê hoje. Amanhã ela já será melhor. E a gente tem vivido isso, né? Então, se a gente olha para a versão de GPT que a gente teve acesso há 2 anos atrás, praticamente, e o que a gente tem hoje, as capacidades e as aplicações, a gente já está num outro cenário, é uma velocidade muito rápida e eu acredito que vai, sim, continuar melhorando muito. Também já ouvi muito que a velocidade daqueles que querem fazer o mal é mais rápida do que aqueles que querem fazer o bem. Por isso, a gente não pode ser ingênuo em relação aos riscos. Mas a gente precisa muito olhar para o bem. Então, quando a gente pensa em educação hoje, a gente está falando em algo que ainda faz parte do contexto de desigualdade do nosso país e do mundo como um todo. Nem todos têm acesso à educação. Nem todos têm acesso a uma educação que seja de qualidade, nem todos têm acesso à informação de um modo em geral.
Eu acho que talvez este seja o maior benefício para mim da inteligência artificial. Quando a gente pensa no acesso ao recurso tecnológico que é necessário para que você acesse a inteligência artificial, então um celular, um computador, nem todos têm acesso a estes dispositivos, mas as pesquisas mostram que uma grande parcela da população hoje tem pelo menos um celular e tem conexão à internet. E a gente tem projetos hoje também a nível global que olham para isto. Eu acho que, uma vez garantido este acesso, do ponto de vista de equipamentos e a esta ferramenta, e as pessoas sendo educadas para o uso da inteligência artificial em seu benefício, a gente vai ter uma sociedade muito mais informada e acho que a gente pode dizer que muito mais educada. A partir do momento que você interage com uma ferramenta, faz uma pergunta e pode pedir a ela que ela explique de uma maneira que você seja capaz de entender, ou até que você seja capaz de entender, existe muita riqueza nisso. Na sala de aula, um docente sozinho não vai conseguir traduzir isto para 30 alunos, 50 alunos, 150 alunos, ou quantos estejam ali em sala. Ou quando você está sozinho e precisa acessar uma informação, entender algo, esclarecer uma dúvida, você ter esta fonte de informação que se difere de um buscador onde você colocava uma pergunta e tinha acesso a uma série de informações, mas que cabia a você desbravá-las e entendê-las, né, e digeri-las. Acho que a inteligência artificial, ela personaliza. E falta muito isso hoje nas nossas práticas educacionais. Elas não são personalizadas. E não acho que elas não sejam personalizadas por uma incapacidade dos docentes, mas é porque o nosso contexto não permite. Então, você tem uma carga horária determinada com os seus alunos, você tem um volume de alunos em sala de aula, você não consegue fazer uma tutoria 1 a 1, uma tutoria individualizada. A inteligência artificial, ela pode propiciar isso. É muito importante a gente dizer que é necessário uma preparação para isso. Então, não basta entregar a ferramenta e acreditar que as pessoas serão capazes de usá-la neste nível. Mas, de novo, constrói-se uma cultura que propicie isso. As pessoas precisam ser educadas para este uso racional, para um uso que seja crítico e reflexivo desta ferramenta. E eu acho que isto vale para todas as idades, para todos os contextos. Então, eu vejo com muito bons olhos esta aplicação da inteligência artificial generativa, principalmente, mas os outros tipos também na educação. Você acha que, nesse contexto, o professor vai ser substituído? Essa é uma ótima pergunta. Entendo enquanto docente também a existência deste medo. Eu não acho que ele será substituído, mas eu acho que será um papel completamente transformado. Todos os docentes serão afetados pela inteligência artificial. Para que eles não sejam substituídos, as suas práticas precisam ser ajustadas. Porque o aluno, ele tem agora na mão uma ferramenta que consegue dar a ele algumas das coisas que um docente também oferece. Então, se o docente não souber usar a ferramenta e este aluno ser engajado para um outro nível de aprendizado, eu acho que esta relação não vai funcionar muito bem e o professor fica numa posição de risco. O que você acha, né, dentro hoje, com o que a gente consegue enxergar até agora, né? O que você acha? Quem que você acha que será o professor que vai se manter? Aquele que, em primeiro lugar, mergulhar nesse universo e souber a fundo como usar a ferramenta, como os alunos usam a ferramenta, para que ele possa usá-la em seu benefício. Então, a grande preocupação do momento, talvez a gente possa dividir em duas. O aluno usar a ferramenta apenas para colar nas suas atividades avaliativas, quaisquer que sejam, e uma outra que diz muito sobre os alunos perderem a sua capacidade de raciocinar e de serem criativos pelo uso da ferramenta. Eu vejo com outro olhar que é a nossa oportunidade de mudar a forma como a gente avalia, porque por décadas a gente tem estudado educação e a gente tem dito que as nossas práticas avaliativas tradicionais, elas não garantem aprendizado, não mostram retenção de conhecimento,
não impactam a prática em qualquer cenário que seja. Então, já era hora de a gente mudar as nossas atividades avaliativas. E a inteligência artificial talvez tenha sido o ponto de virada. Se a gente não mudar, a gente tem resultados que são resultados falsos, porque provavelmente os nossos alunos usarão sim a inteligência artificial em qualquer momento de dificuldade, seja ele fazendo uma prova ou uma outra atividade. E sobre criatividade e a capacidade de raciocínio, eu acho que é ensinar o uso da ferramenta para isso. Eu uso a ferramenta para muitas coisas no meu dia a dia hoje. Desde escrever um e-mail que seja um pouco mais complexo e formal do trabalho, ou até mesmo para esse momento de uma concepção de ideias. Então, quase que um brainstorming com o uso da ferramenta. E isso pode ser muito rico. Isto te impulsiona. Então, se você faz aquele trabalho sozinho, você pode sim entregar um excelente resultado. Mas pode ser que com uma ferramenta te auxiliando, você potencialize esta sua capacidade e seja capaz de ter um resultado ainda melhor. Então, acho que isso vale para os alunos, vale para todos os profissionais. Aqui te ouvindo, eu estou fazendo um paralelo com aquilo que a gente estava conversando sobre os celulares, né? Assim como eu posso usar o celular como uma ferramenta para potencializar a aprendizagem, eu também poderia usar ela como indicador de, opa, precisamos melhorar outras atividades para que sejam tão interessantes quanto o uso do celular. Você acha que a gente deveria fazer isso também com a história da inteligência artificial? Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho que aprender a usá-la, usar na sua melhor potência, enfim, eu deveria estar também ajudando a coisas que estão fora da tecnologia? Ou seja, que outras habilidades será, ou que outras formas será que eu tenho que desenvolver essas pessoas para um mundo onde as respostas vão ser dadas muito mais fáceis? Muito mais fáceis. Que função as pessoas vão ter aí na frente? Então, como é que eu vou preparar essas coisas que estão para além da tecnologia? Eu acho muito que a gente precisa cada vez mais desenvolver a capacidade de análise crítica. Isto é fundamental, sempre foi, mas acho que agora muito, muito mais. Isto talvez seja um grande core para que a gente faça um bom uso de qualquer ferramenta que seja. Você ser capaz de analisar e criticar aquilo que vem da ferramenta. Os docentes podem participar deste processo de uma maneira muito ímpar. Então, omitir o uso da ferramenta não é o caminho. Mas permitir que o aluno use e pedir a ele que critique aquele resultado é uma forma de você desenvolver esta habilidade de sempre analisar e criticar uma informação antes de assumi-la como uma verdade ou antes de aplicá-la na sua vida. Acho que esta é uma grande necessidade. Acho que a gente fala muito também de vieses quando a gente fala de inteligência artificial. Isso está ali associado à sua capacidade de análise crítica. Então, sim, os dados que alimentam hoje a inteligência artificial são dados que contêm vieses, os mais variados possíveis, porque nós estamos numa sociedade que é cheia destes vieses. A gente precisa fazer com que as pessoas reconheçam e comecem a agir de modo que estes vieses possam ser mitigados ou eliminados. Então, não é não usar a ferramenta porque ela contém, mas é saber identificar e atuar para que isto não se perpetue. Não usar não vai fazer com que os vieses não aconteçam, né? Ou desapareçam. Então, acho que passa muito por uma capacidade de análise crítica. E a gente sabe que isso não é confortável, né? Isto é demandante para o ser humano. Então, é muito mais fácil você fazer uma pergunta ao ChatGPT, simplesmente colar aquela resposta, por exemplo, na sua atividade e entregá-la. Este é o caminho fácil e pouco doloroso. O papel do docente está em fazer com que o aluno seja capaz de criticar aquela informação e também aplicar aquela informação. Então, não é mais sobre medir o quanto você é capaz de memorizar uma informação, mas é sobre medir o quanto você é capaz de aplicá-la. Definitivamente a gente vai ter que mudar o modo de avaliar. Aliás, definitivamente. Tem uma outra questão, né? A gente precisa avaliar para quê? Exatamente. Em que momento? Em que momento eu preciso avaliar? Para que eu estou avaliando e o que eu tenho que avaliar? Porque eu estou usando modelos de provas, as always, ou de avaliações, enfim, quaisquer que sejam. Da mesma, para terminar o curso tem que passar na prova. Que curso que eu tenho que passar na prova? Para ter o certificado? Mas certificado hoje tem valor? Qual certificado tem valor? Enfim, eu acho que tem muitas questões. Precisa ser nota 7? Precisa ser nota 7?
Né? Do que eu estou falando? O que eu quero? Eu quero que todo mundo tenha uma determinada resposta ou eu quero ter uma multiplicidade de respostas válidas? O que eu quero? E aí, para mim, tem uma outra coisa, né? Será que eu vou ter que forçar as pessoas a frequentarem outros ambientes que não os de inteligência artificial para poder criar essa possibilidade de análise crítica? Eu acho. A gente precisa muito olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta, mas não a solução para tudo. A gente tem muitos pontos de contato, muitos contextos na nossa vida, acho que eu posso assim dizer. Então, a gente precisa, sim, viver estes outros contextos que também contribuem para a nossa educação enquanto cidadãos, enquanto pessoas. E isto traz uma riqueza sobre o olhar e sobre o uso da inteligência artificial. Então, eu acho que sim. A gente não pode colocar todas as nossas fichas e forças nesta ferramenta e na capacidade de ela resolver os nossos problemas. A gente precisa ser capaz de usá-la, mas também de fazer outras atividades e ações e métodos que ajudem a formar este ser humano, atendendo a tudo aquilo que ele precisa para a sua vida. Você sabe que há muito tempo a gente fala dessa história de que as pessoas precisam viver outras coisas, tal. Desde que a gente foi trazendo o PC, nossa, você não era nem nascida nessa época, né? Enfim, que você passou a ter um personal computer, que você podia ter um computador na sua casa. Antes do computador, acho que foi até o fax, né, gente? Tinha que o fax as pessoas começaram a ter em casa também. Mas, enfim, que a gente começa a trazer a tecnologia, a gente sempre traz a tecnologia com o argumento de você vai ter mais tempo para viver outras coisas. Isso não se traduziu em realidade, né? Vamos começar que não, muito pelo contrário, a gente foi ficando escravo de tudo isso e a gente foi se desconectando. Primeiro a gente foi se desconectando da gente mesmo, enquanto ser humano. A gente foi se desconectando do outro, da natureza e de todas as outras possibilidades, né? De vida. E a gente vai ficando mais neurótico. Aí vem uma pandemia que me faz usar massivamente tudo de tecnologia. E que a gente, com toda certeza, a gente subestimou os impactos que essa pandemia teria na humanidade, em muitas camadas. Saúde mental, saúde física, comportamento social, essas coisas todas. Então, o que a gente vê como discurso vendável vai ser legal e você vai ter mais tempo para ser você, se divertir, tarará. O que a gente está vendo como resultado disso todo mundo ficou doido. Então, ninguém está sem tomar um remedinho ou fazendo uma terapia, porque está tudo meio estragado por aí. E é óbvio que não foi só a pandemia, mas foi um encaminhar, e eu acho que a pandemia acentuou. Aí a gente sai da pandemia e vem para um cenário onde eu também tenho a possibilidade de ter alguém que personaliza as coisas para mim, que quando eu falo para a pessoa, para coisa, né, porque não é pessoa, para a inteligência que ela está errada, ela fala, ela pede desculpas, ela fala, obrigado, você tem razão, né? Não tem nem discussão, não tem nem argumentação, ela vai lá e busca a resposta certa para você e tal. E é lógico que é muito mais confortável eu navegar nesse ambiente e me isolar ainda mais. Mas eu vejo nisso que você está falando, e me corrija se eu estiver errada, tá? Se eu me isolar ainda mais e ficar só dentro da ferramenta, eu não vou desenvolver todas essas habilidades que eu iria aprender em outros contextos, porque simplesmente eu não estou indo para lá, né? Porque é mais legal, mais fácil, mais confortável eu ficar aqui e tá me dando os resultados. Porque o mundo tá me pedindo só uma resposta certa, a resposta certa eu tenho aqui. Se eu tiver que reescrever, ok, eu reescrevo, mas ok, já tenho a resposta, não vou sofrer para fazer isso. Como é que você vê, o que você acha, não sei, que faria com que... Você acha que a humanidade percebe isso? Você acha que a média das pessoas percebe isso? Que elas precisariam realmente... desenvolver habilidades em outras atividades na vida que não num computador ou num celular ou num relógio. Você acha que as pessoas percebem isso? Não acho. Se a gente, inclusive, olhar para a última pergunta sobre a inteligência artificial substituir ou não os educadores, eu acho que sequer os educadores percebem o quanto talvez agora eles sejam mais necessários do que nunca. Porque você tem uma ferramenta que vai fornecer informações,
Mas você precisa formar pessoas, cidadãos, profissionais. Você precisa ter interação social. Você tem muito a aprender nesta interação social, e a interação com a máquina não faz isso com você, não te desenvolve, né? Não desenvolve esta habilidade que é tão importante, tão rica, né? As trocas. Mas ela faz terapia para você. Ela faz terapia. Tem sido muito usada, inclusive, fora para terapia. Mas eu acho que nós passamos muito tempo da nossa vida em formação, né? Na escola, na faculdade, na nossa pós-graduação. Eu acho que este cenário continua sendo um cenário importantíssimo para este desenvolvimento e que pode ajudar estas pessoas a entenderem a importância de, fora destes cenários, também continuarem neste desenvolvimento de outras habilidades. Então, vejo docentes e escola mudando o seu papel para estas habilidades e impulsionando esta busca de outros locais, se eu posso assim dizer, para que a pessoa se desenvolva. Você acha que os professores de hoje estão preparados para isso? Sabe por quê? Não acho. Eu estou pensando isso. Não, né? Não acho. Sabe por quê? Porque o professor... Eu estou olhando lá para o ensino fundamental, tá? O professor de hoje é o cara atormentado de 10 anos atrás e que também não teve as respostas dele e foi atropelado pela tecnologia. E é um cara que está repetindo informações sem nem ter, de fato, às vezes, a melhor formação sobre aquilo. E ele repete, inclusive, o método que ele aprendeu. Né? Assim, é como ele se formou. E se eu considerar que a gente recebe livros didáticos com erros crassos, sejam eles de gramática e de português, ou de dados históricos, de informação mesmo, nem esse professor está habilitado para criticar. Então, eu acho que a nossa reforma vai ter que vir... Será que um meteoro, talvez? Num nível muito mais profundo. Porque eu acho que tem todos esses espaços. E, de fato, o melhor dos mundos seria justamente eu ter aquele professor que me instiga, que me faz pensar, que me faz ser curioso, que me faz perguntar, ou que me faz ter dúvidas. Porque, na verdade, a dúvida é o grande precursor de aprendizagem. Precisa de curiosidade. Exato. E eu não vejo nos professores de hoje a energia e tampouco a habilidade para fazer isso. E aí, estou falando de todos, porque quando a gente vai para a educação corporativa, a gente está repetindo o padrão. Uhum. A gente está só sendo aquele macaquinho que repete, né? E é difícil você não repetir quando você não tem um repertório de outras possibilidades. Sim. Né? E quando isso não é discutido também, né? Porque não vai para a mesa de discussões. É muito chato discutir isso, né? Com certeza. Muito chato. Mas aí eu vejo iniciativas, eu não sei se você se lembra disso, se você acessou, que nem é de inteligência artificial, é de internet, que foi quando como é que ele chama? A pessoa está ficando velha e as memórias vão embora. Não é o Homem de Goswami. Daqui a pouco eu lembro dele. O cara que fez o Hole in the Wall, o experimento que ele fez, o indiano. Nossa, gente. Estamos indo, não é o Khan, é o outro. É o indiano, que é um cientista da computação, em Mumbai, que ele abre um buraco na parede da empresa dele, coloca uma tela de computador para fora, para a favela, e as crianças vão acessar, crianças que não vão para a escola. E as crianças começam a acessar, elas começam a aprender por elas mesmas. O experimento inicial chamava-se Hole in the Wall, e aí ele vê e ele vê que as crianças estão aprendendo, o negócio está todo em inglês, e ele aplica uma prova um dia e as crianças tiram uma boa nota, e aí alguém fala assim, mas algum dos seus alunos deve ter passado aqui e ensinado essas crianças a usar. E aí ele fala, tá bom, é uma boa possibilidade, então eu vou levar para uma vila que não tem a possibilidade de um aluno passar. E ele leva para uma vila e coloca todo um conteúdo de biologia, de células, enfim, de citologia, essas coisas todas, e deixa na praça. E aí ele volta, aplica uma prova e as crianças tiram 5. E aí ele fala, mas isso aqui ainda não é a média do 7. Uhum. E aí então ele fala, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para uma pessoa ajudar. Aí ele chama uma menina que brincava muito com aquelas crianças, mas era adolescente, mais jovem, eu acho, e fala para ela, você me ajuda? Ela falou, mas eu não entendo nada desse conteúdo. Não precisa, você só precisa fazer aquilo que as avós fazem. Quando alguém te fala alguma coisa, você fala assim, jura? Mas como é que você conseguiu chegar aí?
né? E aí ele vai conversar com as crianças, ele aplica a prova, consegue a média 7, ele conversa com as crianças falam assim, mas foi péssimo. Porque além de tudo, além de estar tudo em inglês e a gente ter que aprender o inglês para poder entender o conteúdo, a gente ainda não conseguiu entender exatamente por que numa divisão celular pode ter algum erro e isso significar uma doença na vida da pessoa. Tipo, eles aprenderam, né? Só que eles já estavam com uma dúvida, eles estavam no próximo passo. E era um conteúdo que era para além da idade deles, né? E daí ele cria o projeto que chama School in the Cloud. Acho que no portal do TED até tem um documento que se você quiser montar uma dessas e mandar os dados para ele analisar, porque ele começou a fazer isso no mundo. E aí ele só coloca um computador com acesso à internet e crianças. E alguém que fica ali só para cuidar da segurança das crianças, tipo, ninguém se machucar, nem nada disso, tal. E as crianças estudam o que elas querem, e elas se aprofundam, e elas vão, e elas aprendem outra língua, e elas têm as avós, que eles chamam das grannies, que fazem exatamente isso, que é, jura? Porque assim, e por que avó e não mãe? Olha que interessante, né? Porque mãe vai cobrar, mas você não estudou isso, a avó não, a avó faz aquele a avó sabe, valoriza. A avó valoriza, e faz a criança ir além. Curiosa. Este comportamento, eu não vejo isso acontecendo com os professores hoje. Um ou outro, não posso dizer que ninguém faça. Claro. Mas não é a média e não é a maioria. Olhando para esse cenário, eu também tenho a mesma esperança que você. Eu acho que a IA pode trazer muita coisa bacana para a gente. Mas quando eu olho para esse cenário e olho para o Brasil, que é um país que eu vejo executivos que não sabem escrever português e nem falar direito, ou melhor, expressar uma ideia numa frase, essa é uma lacuna de educação. Sim. Eu tenho medo do que a gente vai ter no futuro. E aí não é só em Brasil, mas eu vou olhar para o Brasil, porque eu acho que a gente, em termos de educação, não é só a educação de saber fazer conta, é a educação de pensar. Sim. Eu não vejo isso acontecendo. E se a gente não cuidar muito bem desta questão, a chance que a gente tem é que, ao invés de a ferramenta nos ajudar a melhorar o acesso, garantir esta personalização do aprendizado, garantir aprendizado, a gente aumente esta nossa divisão, daqueles que acessam e se beneficiam, aqueles que não acessam e vão ficando para trás, e este degrau de igualdade seja ainda maior. Então, a gente precisa muito olhar para uma transformação da educação. É algo bastante profundo hoje para que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade daqui a pouco que seja compatível com o que o mundo tem a oferecer, a entregar, saibam, de fato, existir e coexistir com esta tecnologia, fazer o uso apropriado, colher os melhores resultados, não seja uma sociedade doente emocionalmente, fisicamente. Então, existe uma necessidade de uma transformação que eu acho que a gente ainda não está olhando para ela, talvez pelo tamanho do desafio. Exato. O autor da pesquisa chama-se Sugata Mitra. Obrigada, produção. Sugata Mitra tem várias palestras deles no TED. A gente encontra no YouTube e tal. No TED, no portal do TED, tem justamente essa documentação se você quiser montar uma que ele chama de Soul. Não vou saber o que era o significado de Soul, mas enfim, essa estrutura física para fazer as crianças se reunirem e aprenderem. E eu acho que a gente precisava fazer uns negócios desses para adultos, sabe? Com certeza. Porque o que acontece? Eu vejo assim que na nossa vida a gente vive um grande vestibular, né? Você tem que acertar. Você tem que acertar. Muitas vezes você não tem segunda chance. Você não tem segunda chance. E aí que quando você vai para uma entrevista de emprego, você também tem que acertar. E aí na vida aí pela frente, você tem que acertar. E você começa a oprimir a sua curiosidade, porque a curiosidade pressupõe um erro. Pressupõe você tentar e errar, então não vou arriscar. Sabe o que eu acho? A curiosidade, muitas vezes, pressupõe você assumir que você não sabe. E a gente tem uma sociedade hoje que ela valoriza muito, talvez, aqueles que dizem que sabem. Que afirmam que sabem. Então, isto é um problema. Assim, a gente precisa valorizar mais o não saber, para que a sociedade seja curiosa, para que ela continue a crescer, a desenvolver, a inovar, né? Estamos aí falando tanto de inovação em todas as instâncias. Curiosidade é fundamental. Então, a gente não pode passar uma imagem errada para
para as nossas crianças ou para os nossos adultos de que não saber é um problema. E é tão louco isso, né? Porque a gente tem aí uma autora que é a Brené Brown falando do poder da vulnerabilidade, Sim. coisa e tal. Olha que coisa mais maluca, né? As pessoas que têm coragem de falar não sei são as pessoas que têm a melhor... Elas são melhor percebidas se elas falam literalmente um não sei com muita segurança. Não é assim, ai, não sei. Será que eu devo falar? Será que eu... Não é isso, é... Não sei, não entendi, me explica isso daí. É muito louco porque a gente acha que se eu falar assim, não sei, eu vou estar frágil. Sim. Mas vamos lá, para o poder dessa vulnerabilidade é falar, não sei, me explica. E talvez, ouso dizer muitas vezes, quando você falar um não sei, me explica, com essa segurança e com essa curiosidade mesmo, não sei, me explica, me fala aí o que é. Também não é nesse lugar de autoridade, mas talvez você descubra que nem quem está falando sabe do que se trata. Sim. Então, é esse lugar que te dá poder. Não é o lugar do sei tudo. O lugar do sei tudo não te dá poder. É o lugar do tô aprendendo todo dia uma coisa nova que te dá mais poder. Eu acho que os próprios professores precisam ter esta segurança, porque com este mundo de acesso à informação ilimitada e extremamente atualizada, e este aluno acessando tudo isso o tempo todo, muitas coisas o professor não saberá. E ele pode dizer, eu não sei. Ele pode construir este aprendizado com o aluno, ele pode buscar por esta informação e passar a saber. Então, o não saber não pode, de fato, ser visto como algo que é errado, porque a gente vai morrer sem saber, assim, sobretudo na vida. Eu tô pensando aqui, enquanto você tá falando isso, tá me dando aqui uma luz, sabe? Sabe aquele discurso que a gente ouve de muitos professores no primeiro dia de aula, quando ele quer ser legal com os alunos, assim, que ele fala assim, gente, olha, a gente aqui é igual, tal, eu só tô aqui que eu sei um pouquinho mais do que vocês. Então vamos comparar. Então esse discurso já não vai valer mais. Ele já não vale, né? Vamos combinar que ele já não vale. Já não é mais o melhor. Então ele vai ter que achar outro discurso. Talvez o discurso seja, gente, eu estou aqui porque eu sei menos do que vocês e eu preciso que vocês me ensinem, me digam o que vocês querem saber. Vamos construir juntos. Talvez esse seja um discurso mais engajador aí pela frente. Com certeza. Porque também as pessoas questionam a autoridade muito mais cedo, né? E eu acho que, voltando lá, uma das habilidades que a gente falou que a gente precisa trabalhar cada vez mais, que é a interação social, acho que não é a interação pela interação, mas é a interação pela troca e pelo aprendizado que o outro tem a te trazer. Então, a gente precisa propiciar mais isso na educação, porque se a gente olha para frente e vê cada vez mais a educação online ganhando um espaço, a educação online precisa garantir esta troca. Ela é fundamental. E o que a gente vê hoje? Imagino que todos que estão nos ouvindo experimentem isso. Você ministrar uma aula online e todos estarem de câmera fechada, microfone desligado, e você conversando ali com várias telas pretas. Isso não é interação. Mas por que as pessoas não interagem? Porque muitas vezes elas acham que elas não têm nada a aprender com os outros colegas que estão ali. E elas têm muito a aprender. Então, a curiosidade, a interação social são questões fundamentais para este novo momento do mundo. Eu acho que tem mais, hein? Eu acho que a forma como eu desenho a aula não cria espaço para que aconteça essa interação. Talvez eu nem chegue no ponto de achar que não tenho nada a aprender com outras pessoas, porque não existe a possibilidade de eu conversar com as outras pessoas. Porque se eu continuo fazendo aquele modelo de aula que o professor fala e o aluno ouve, até que ele faça uma pergunta para alguém responder... No final da aula. Ou ele faz a resposta... Aquilo que eu sempre falo assim, professor, faz a pergunta. Ninguém vai responder. Não responda você também. Porque o mesmo incômodo que você tem de não ouvir a resposta, os alunos também têm. E alguém vai abrir a boca e vai falar. E a partir daí você constrói muita coisa, né? Mas a gente tem que segurar aí o estômago e a língua. E é difícil. E numa tela... Assim, você não está disputando a atenção de 30 pessoas, 40, 100, 200. Você está disputando a atenção de todas essas pessoas com uma infinidade de outras abas que estão abertas, atividades que eu estou fazendo. Então, assim, não, esse modelo também já não... Muito rapidamente ele ficou obsoleto. E eu acho que aí eu posso trazer exatamente para o meu contexto, que é esta formação de adultos. De novo, retomando um ponto lá do começo da nossa conversa, para este aprendizado dar certo, o aluno
precisa estar aberto e disposto. O que hoje eu vejo em muitos momentos dos cursos de pós-graduação que nós oferecemos, que tem atividades online. O aluno escreve no chat assim: não posso abrir a câmera porque eu estou no plantão. Não posso abrir o microfone porque eu estou dirigindo para casa. Esta pessoa não está vivendo a experiência educacional dela, ela simplesmente está conectada. E aí a gente não colhe os resultados que a gente poderia colher, a gente não forma de fato essas pessoas, a gente só entrega um certificado. Olha que coisa mais louca, né? Porque isso me diz também que essa pessoa está fazendo por fazer, fazendo porque mandaram, fazendo por qualquer coisa menos por querer saber. Menos, isso. Então, isso não está sendo interessante. Traz um status, você dizer que você está fazendo, traz um status depois, dizer que você fez, mas não porque ela, de fato, seja curiosa por aquilo que ela tem ali a aprender. E a gente, enquanto instituição, começa a instituir mecanismos de checagem ou de validação se a pessoa está lá, se ela participou, e é por isso que eu continuo fazendo as provas como eu faço. E em termos de sociedade, eu produtizo a educação a ponto de fiz esse curso, fiz aquele, tenho o certificado, tenho aquilo. Então, tá tudo errado. Vou falar uma expressão horrorosa, tá tudo cagado, gente. Tá tudo cagado, tá errado. E você sabe que a gente está falando muito desses desafios que a gente ainda não tem resposta, né? Quais são as soluções? Mas veja, recentemente eu estive em um evento que falava sobre inteligência artificial e havia uma exposição ali sobre uma ferramenta de webconferência que nós usamos muito hoje em dia, no nosso dia a dia, seja profissional ou pessoal, e que a empresa estava contando de um lançamento que será em breve disponibilizado ao público, que é quando você se conecta e está com a sua câmera aberta, você poderá fazer uma configuração para que, embora você movimente os seus olhos, por exemplo, entre as abas do seu computador na leitura de um e-mail, você consegue fixar o seu olhar e simular que você está olhando para a tela. Aquilo que muitas pessoas postaram no Instagram e nos coisas que fizeram fotinho deles ou vídeo deles deixavam... Os avatares, né? Estão aí discutindo agora que a gente pode passar a ter um avatar para estas reuniões virtuais. Então, os nossos mecanismos de controle que a gente pensa que a gente poderá implementar, eles já nascem furados. Não, começa aqui, mecanismo de controle já está errado. Já está errado. Agora eu vou te dar uma notícia boa. Ai, quero. Quero. Porque a gente está olhando para tudo isso, porque eu acho que, assim, está faltando justamente o pensamento crítico. De quem está desenhando tudo isso. A gente está resolvendo o problema, tipo, com a chavinha de controle, né? Eu continuo lá marcando ponto. Ainda quando eu vou gamificar, eu também faço a mesma coisa, assim. Eu ainda estou tratando de uma forma infantilizada tudo isso, né? Eu preciso comando-controle ainda. E comando-controle como burlar o sistema. Sim, isso. Criatividade. Eu estive conversando com os meninos de uma iniciativa que se chama Raia. É uma iniciativa estudantil da USP de São Carlos. E sobre uso de inteligência artificial em situações de impacto. Então, eles contaram alguns projetos. Mas entre os projetos tem um muito legal, que era um projeto Unplugged. IA Unplugged na educação. Como é que era isso? Eles falam o seguinte, ok, a gente entende que todo mundo tem acesso à internet, mas não é bem assim. Quando você vai para o interior do interior, tem, mas não é estável, tem, mas não é para todo mundo. Tal. Então, eles criaram uma ferramenta que era, professor, tem que fazer da redação e tem que dar nota para a redação. Então, a ferramenta ele no celular dele tira uma foto da redação escrita pelo aluno e assim que ele está offline, então, aquilo arquiva. Assim que ele chega em alguma rede, tem uma primeira IA que faz a transcrição daquele texto para entender o texto. E uma segunda IA que usa os critérios do Enem de avaliação de redação para dar a nota para a redação. E o professor, e tem lá a crítica, e o professor pode ainda criticar aquilo e validar. E tal. Só que isso super agiliza a vida do professor. Com uma ferramenta que é de escrita à mão de aluno, escrita à mão, que é uma discussão que, por exemplo, nos Estados Unidos tem de se vai continuar usando letra cursiva ou não. Eles já não usam, eles não sabem ler letra cursiva, só que isso tem uma questão de desenvolvimento cerebral importante, né, na infância especialmente, é uma habilidade importante. Então, você não abre mão da letra cursiva, e você ainda avalia de acordo com os critérios e você não está dependendo da internet naquele tempo, mas você está usando inteligência artificial.
Veja, eu queria soluções assim, olha. A pessoa não está pensando em como controlar, tá? Ela está pensando em como é que eu faço para resolver uma questão e facilitar a vida do professor, mas usar o mesmo recurso que eu sempre usei. A minha entrada é a mesma. Eu não estou mudando a entrada do dado, né? Então há possibilidades. Eu acho que a gente tem que cutucar as pessoas para as coisas que estão fora da internet. Sim. Ou fora do que a gente tem discutido de IA, de ensino à distância. Que, aliás, é um nome equivocado, né? Ah, sim. Porque a gente está falando de ensino online. Não. Porque ensino à distância existe há muito tempo, desde o Instituto Universal Brasileiro, nossa, com cartilhas. E não sei hoje, mas até um tempo atrás, o curso de corte e costura do Senai, ele era híbrido. Ele era toda a distância, mas ele era híbrido entre físico... Ele era o que a gente chama hoje de digital, né? Porque a pessoa fazia ele online, mas ela recebia os moldes pelo correio. Legal. Para poder fazer a prática. 2000, né? Telecurso 2000. Telecurso 2000 continua sendo a coisa mais legal. Por que eu não faço as aulas como o Telecurso 2000? Por que as universidades não entendem que abrir a aula, não interessa se a aula é ao vivo ou se ela é gravada. Aliás, pegar uma aula ao vivo e gravar para poder replicar é a pior das soluções que tem. Mas tem que fazer online, então é isso que vai ter. Gente, é outra mídia. É outra conversa. Eu tenho que me adaptar a isso, tenho que fazer isso diferente. Ah, mas fica caro. Oh, so sorry. Mas vai ficar caro uma vez, não todas. A gente pode pensar, seja criativo, pelo amor de Deus, mas não fica nesse talking head horroroso, né? Que a gente está vendo câmera fechada, ninguém interage e tal. A gente precisa mexer com isso, não é não? Não é sobre dizer que você faz uma entrega, mas é garantir que você atinja um objetivo, né? E eu acho que a gente tem muitas empresas educacionais preocupadas em fazer uma entrega, check. Eu tenho um curso, eu ofereço isso para o mercado, está ali na minha prateleira e eu tenho um resultado financeiro. Mas a gente não olha para o resultado acadêmico, para aquilo que eu estou, de fato, proporcionando para o aluno. E se eu pensar nas várias empresas, porque assim, existe uma coisa que era a instituição educacional que se adaptou para o mundo digital. Sim. E online. Darará. Existem as empresas que surgiram para usar a educação como negócio. Sim. Essas eu acho que estão muito mais distantes. Muito mais. E a gente precisa entender que no Brasil a gente tem um cenário de educação regulada pelo Ministério da Educação, mas cresceu muito esta educação não regulada, né? Então, estas plataformas digitais onde qualquer um cria um conteúdo, coloca à venda, vende um e-book, capacita milhões não sabemos com qual resultado final ou qualidade, mas capacita milhões de pessoas no Brasil hoje, isto é zero regulado. Eu acho que em algum momento a gente precisa talvez olhar para isso com um pouco mais de incômodo, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre este movimento e qual o impacto que ele pode ter. A gente tem esses e a gente tem o que eu acho que ainda é pior, que são as empresas que foram criadas e que assumiram as partes de ensino à distância das universidades. Universidades, sim. Né? Porque dominavam a tecnologia e tinham aquilo pronto, então era fácil da universidade implementar. E aí, então, elas criam áreas enormes disso e, enfim. E é aquilo que você falou logo no começo da conversa, né? Porque a gente tem algumas regulações, mas em termos de conteúdo, o que tem que ser... Quando a gente olha, por exemplo, o currículo estabelecido no MEC nas áreas de saúde, primeiro que tem uma diferença abismal entre uma carreira e outra. Então, quando eu olho o currículo de psicologia, tem um monte de coisa descrita. Aí eu olho de enfermagem, tem meia dúzia de coisas descritas. Aí eu olho de médico, tem 7 coisas descritas, sabe assim? E os nossos timings de atualização, né? Então, veja que, por exemplo, a gente demorou, acho que 20 anos para fazer uma atualização das diretrizes da enfermagem, né? Da educação da enfermagem. O quanto a saúde, esta categoria profissional, evoluiu em 20 anos. Não é possível você ter uma atualização que seja tão longa assim. Neste caminho, você formou pessoas que não estavam prontas para o mercado. E aí isto tem um ônus para o próprio mercado, para a instituição que acolhe esta pessoa, que contrata, que tem que capacitar, investir em capacitação, que não tem o melhor profissional ali para exercer as suas atividades, que traz um impacto financeiro para a instituição, um malefício para o paciente muitas vezes. Então, é um grande problema este nosso timing de atualização das nossas regulações, das nossas diretrizes hoje. E aí vou voltar numa coisa que eu falei lá atrás, assim, né? A educação já está meio capenga com essas coisas, a gente vê esse monte de falha, de buraco. Óbvio, ela está acontecendo.
E eu costumo dizer que a gente aprende até com coisa ruim, porque senão a gente não estaria aqui. Com certeza. Né? Nossos erros nos ensinam muito. Exatamente. Então, ok. Mas se eu não tenho isso no meu modelo de educação formal, que dirá quando a gente faz a educação não formal, quando eu faço educação corporativa, quando eu abro os cursos livres, essas coisas todas. Então, a gente precisava olhar um pouco mais para isso. Eu acho, sinceramente, que a IA poderia nos ajudar, inclusive, nessa discussão. Eu acho. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco à pré-história da humanidade. Para a gente voltar a ser gente, para voltar a olhar para a lua, ver aqueles negocinhos brilhando no céu e falar: o que é isso? Por que me assombra? Por que tem esse negócio que vem atrás de mim, assim, que é minha sombra? Começar a ser curioso e começar a se reconectar como gente. As pessoas que começaram a trabalhar na época de pandemia não sabem o que é trabalhar em relação interpessoal, né? Sim. Trabalhar 100% presencial para alguns é hoje algo que eles não imaginam mais, né? Uma das coisas que eu mais vejo nas redes sociais são jovens dizendo o quanto eles não gostam de pessoas. Inclusive tem alguns que se identificam com bichos, né? Tem os Therians, tem os não sei o que, tem essas coisas todas assim. Eu acho o bicho muito legal, mas sei lá, talvez esteja... Não sei. Não sei o que dizer sobre estranho. isso. Então, um pouco, eu desconheço, eu preciso conhecer um pouco mais para falar sobre isso. Mas das pessoas não quererem mais pessoas, porque talvez a gente não esteja na nossa melhor qualidade de pessoa. Acho que está na hora da gente voltar a tentar descobrir isso e trabalhar por ter pessoas melhores, né? Com certeza. E pessoas melhores e reais, porque eu acho também que uma grande frustração na atualidade é que você vê na rede social um mundo lindo, pessoas que são sempre inteligentes, bonitas, agradáveis. E não é esta a sua realidade, né? No dia a dia você tem problemas, você gerencia pessoas que estão de mau humor, que não estão no seu bom dia, que vão ter dias de entregas melhores, entregas piores. Então, não é um mundo cor-de-rosa, de forma alguma. E as pessoas não querem lidar com esta realidade. Eu acho que este é um grande problema. Exatamente. Acho que a nossa conversa foi divertidíssima aqui, muito boa. Eu quero saber se você quer falar alguma coisa que a gente ainda não falou. Ou algum recado, ou alguma coisa. Ou alguma pergunta, não sei. Você sabe que a gente falou muito sobre curiosidade? E eu acho que para todos, mas principalmente para os educadores, a gente precisa cada vez mais sermos curiosos. Então, aqueles que hoje se colocam numa posição de medo de serem substituídos por esta ferramenta, ou de descontentamento com a sua realidade na sala de aula, eu acho que este olhar curioso de tentar sempre entender o porquê está assim, como eu posso mudar, o que existe hoje à minha disposição para isso, quais recursos. Acho que esta curiosidade é muito importante e é ela que vai fazer com que a gente consiga transformar a nossa realidade. Então, a gente precisa experimentar mais. A gente precisa muito olhar para trás e entender que a gente não tem um problema com o passado da educação, mas que este passado não cabe mais no hoje, a gente precisa mudar. E aí, para isso, a gente precisa, assim, estar abertos, sermos curiosos, experimentar mais, porque isto, com certeza, vai ser fundamental para a humanidade que a gente vai ver. Então, todos nós participamos deste processo, né? Assim, nós estamos coexistindo, então a gente precisa fazer a nossa parte. Olha, eu ouso dizer mais, dizer que além dos educadores que a gente olha, né, os professores e tal, eu acho que a gente tem que pensar que nessa era, onde tudo vira conteúdo, onde todo mundo está na rede social, onde tudo é um post, onde você tem espaço para falar, todos nós temos que nos colocar em lugares de educadores, porque em algum grau... Nós somos. Influenciadores. Exato. Educadores. Então eu tenho que ter esse lugar aí dessa curiosidade e do abrir mão daquilo que eu sempre fiz e que deu certo. Exatamente. Porque não é que está errado, mas pode ser que tenha outra forma. Exatamente. E, gente, se a gente não muda as coisas, se a gente não experimenta coisas novas, a vida fica chata. A gente não precisa disso, né? Concordo. Muito legal. Ju, queria super te agradecer. Gina, foi um prazer. Prazer enorme ter você. Acho que vai dar caldo para muitas coisas ainda. A gente teria um outro convidado junto com a gente, ele vai vir outro dia. Verdade. A gente vai ter que preparar aqui umas perguntas para ele só porque ele não veio, para deixar ele de castigo. Boa. Mas muito obrigada, foi um prazer. Acho que eu sou uma entusiasta, eu tinha dito da inteligência artificial, mas não, eu sou uma entusiasta da educação. Eu acho que a gente só muda a nossa sociedade com educação.
em todos os sentidos, né? Não numa formação profissional, mas numa formação de pessoas. Então, eu fico muito feliz em poder usar o pouco que sei, ou quase nada que sei, para participar desta discussão. Não, isso é muito legal. E assim, acho que a inteligência artificial deixa a gente entusiasmado mesmo. Com certeza. Porque eu acho que ela dá essa possibilidade da gente voltar a ser... Eu acho que é uma coisa que as pessoas pouco pensam. No quanto que, ao ter uma inteligência artificial, eu tenho uma possibilidade, ou um impulso, ou uma necessidade de desenvolver esse humano. Para poder lidar... Para usar melhor ainda essa inteligência, para fazer ela realmente trabalhar para mim. Né? Vamos parar com esse engodo da tecnologia. Por favor, vamos parar com esse engodo da tecnologia que só deixou a gente trabalhando mais. Deixa realmente ela ser aquilo que vai me dar tempo para eu poder desenvolver outras coisas e usar ela ainda cada vez mais. Explorar o máximo do potencial que a gente tem. Exatamente. Ah, super bom. Obrigada, muito obrigada, Ju. Gente, para você que estava assistindo aí, espero que você tenha curtido. E vou dizer mais, hein? Se você tem dúvidas desse assunto aqui ou de qualquer outro, pode mandar pra gente que eu mando pra Ju. Ainda que passe o tempo, ainda que você esteja vendo isso 8 meses depois da gente ter publicado, pode mandar que a gente vai ver e mando resposta e vai saber onde é que a gente vai estar, o quanto que a gente vai ter usado aí de inteligência artificial, de inteligência humana, enfim. Se você gostou, curte, dá like, compartilha. Se você não gostou, avisa para as pessoas que é ruim, quem sabe elas também assistam para checar se é ruim mesmo. E assim, quem sabe, a gente facilita aí a vida dos humanos. Bora facilitar. Até mais!